Bom dia. Vamos todos abrir o santo livro em Josué. Josué, capítulo 24. Mais uma vez eu quero agradecer pelo privilégio de poder estar aqui compartilhando com vocês das Sagradas Escrituras. Graças a Deus, todos os dias as pessoas vieram atendendo o convite, e Deus já falou conosco em 2 ocasiões, e eu espero que Ele fale conosco também essa manhã. Prometo que hoje vou ser mais leve, mais light. Alguns fizeram, isso é bom, né? Josué capítulo 24, vamos ler esse texto áureo. Verso 14 diz: Agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa aberto aí, não feche, que nós vamos ler mais um texto desse capítulo. Feche apenas os olhos. Pai Santo, como nos ajudaste na sexta-feira à noite, como nos auxiliaste no sábado à noite, ajuda-nos essa manhã, porque somos fracos, débeis, não temos condição de discernir a mão direita da esquerda, carecemos da graça divina, carecemos do amor divino. Volta teus olhos para esse estado assolado pelo pecado, pela corrupção do homem. Volta teus olhos para essa cidade, para esta congregação, para esse culto, para estas criaturas que por graça se tornaram seus filhos. Tu tens um pacto com elas, tu tens uma aliança, aliança que não se baseia em nossas obras, é unilateral, se baseia na incondicionalidade do seu amor, e é somente por teu amor que tu ages. Então age essa manhã. Há vidas aqui que eu não conheço, há testemunhos aqui distintos uns dos outros. Tu que sondas o coração, conhece a particularidade de cada um. Então eu peço, assiste-nos em nossas fraquezas, para que no final só o Senhor e ninguém além do Senhor receba glória para si, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero meditar com vocês essa manhã sobre o culto doméstico, o culto familiar. Por incrível que pareça, essa tem sido uma prática esquecida pela igreja moderna, principalmente em nosso território nacional brasileiro. Não é comum entre as famílias cristãs no Brasil a prática regular do culto doméstico, do culto familiar. Muitos cristãos nem sabem do que se tratam esse termo, culto doméstico. Parece que isso está inserido em nossas tradições, principalmente porque a igreja brasileira é majoritariamente pentecostal, neopentecostal, carismática. A maioria não nutre, não cultiva
essa prática regular do culto doméstico. Por essa razão, isso parece até estranho a alguns irmãos, ou essa grande massa que compõe o contingente evangélico brasileiro. Mas eu quero dizer que o culto familiar é de vital importância para a saúde espiritual da igreja. Ele foi a razão dos grandes feitos da Igreja de Cristo durante séculos e séculos. Muitos se falam de reforma, que o Brasil, que o mundo está passando por uma nova reforma, que precisamos de uma nova reforma. Sim, eu concordo com isso, mas a reforma começa nos lares, começa em casa. A família, ela é o principal órgão que compõe a sociedade, ela é a grande célula que compõe a sociedade, de forma que se você quer destruir um estado, uma nação, a sociedade, destrua a família, invista na família. Por essa razão que Satanás, junto com seus assessores, criou uma agenda ateísta, marxista, que tem como principal alvo destruir essa instituição, a família, porque ele sabe o poder que ela representa. Então, você quer saber se essa igreja é bíblica? Vá para as famílias são bíblicas. Quer saber se a igreja é saudável? Veja as famílias, se são saudáveis. Quer saber se a igreja é santa? Olhe para as famílias. Olha a importância que tem as famílias. E nesse sentido, eu não vejo melhor maneira de proteger as famílias, de mantê-las saudáveis, bíblicas, cristocêntricas, do que cultivar a prática regular do culto doméstico, do culto familiar. Se você não tem entendimento sobre isso, se essas palavras são estranhas para você, se você não faz isso regularmente, eu quero convidar você a partir de hoje, e à luz do estudo que vamos fazer, a iniciar imediatamente no seu lar o culto doméstico. Você não sabe o bem, o serviço que você vai prestar para a comunidade cristã, para o reino de Deus, para a igreja local e para o seu país onde você vive. O culto doméstico, através dele, nós evangelizamos nossos filhos. O primeiro agente socializador da criança é o pai e a mãe, são os pais. O primeiro agente evangelizador das crianças são os pais, e é através do culto doméstico que nós fazemos com que os nossos filhos tenham os primeiros contatos com a fé, com a cruz de Cristo, com a redenção. Através do culto doméstico, nós guardamos a pureza do nosso lar. Irmãos, muitos lares são verdadeiras balbúrdias, e o inimigo penetra por vários flancos de batalha para tirar a pureza do nosso lar. O culto doméstico, em contrapartida, preserva a pureza e nos leva a crescer em santidade. Tem coisa mais magnífica que um lar santo, que um lar puro, filhos santos, relacionamentos internos santos, pois o culto no lar promove a santidade e a preserva. O culto no lar também, através do culto doméstico, nós ensinamos a razão da nossa fé. É muito interessante estar falando isso com o pastor Heiker, essa praga, essa maldição que tem de filhos de crentes não serem crentes, filhos de pastores serem desviados. É comum, eu viajo o Brasil, o mundo todo, e conheço as igrejas, congregações belíssimas. De repente você está no culto, chega o filho do pastor, tatuado até o pescoço, cabelo daquele jeito, cheirando maconha, parece que é uma tradição. Filhos de diáconos, de presbíteros, de pastores serem ímpios, depravados. E talvez por quê?
em razão de os pais cristãos acharem, porque nasceram em berço cristão, dentro das comunidades, automaticamente eles se tornam cristãos. Não, querido, há necessidade de comunicar a eles desde a infância. Timóteo, desde a meninice, sabe as sagradas letras, comunicar a razão da fé. O culto no lar é um método perfeito para fazer isso. O culto no lar também é o termômetro espiritual da família. A saúde da igreja depende da saúde da família, e o culto familiar é importantíssimo. Ele é o termômetro espiritual da família. Se eu passo uma semana inteira sem fazer o culto no meu lar, o negócio despenca. Eu já vejo os meus filhos agressivos, rebeldes, a minha mulher impaciente, eu também começo a ficar agitado por causa da falta da prática do culto no lar. Ele é o termômetro espiritual da família. E para você ver a importância do culto familiar, na época dos puritanos, eles eram disciplinados se não fizessem o culto familiar. Tamanha era a importância. O pastor local chamava a família ou o representante e dizia para ele: você está cometendo um grande pecado contra a sua família, eximindo-os ou privando-os do culto doméstico, do culto no lar. Então, cônscios deste dever, vamos iniciar ainda hoje, no dia do Senhor. Que dia melhor para fazer o culto na mesa com toda a família, ler textos, cantar hinos, fazer orações. Irmãos, a nossa casa é uma pequena congregação. Por isso Paulo vai falar a Timóteo: quem não sabe cuidar da igreja, como vai? Quem não cuida da família, como vai cuidar da igreja? Porque a família é uma pequena igreja. Agora vamos ao texto rapidamente. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra serviremos também pode ser traduzida como adorar. Adoraremos ao Senhor. Aqui Josué está dando o seu discurso de despedida para Israel. Ele está com 100 anos de idade, ok? Está fazendo o seu discurso de despedida. Ele vai morrer logo após isso. E no seu discurso ele está determinado que mesmo que ele morresse, seus filhos, seus netos, sua casa, sua família adoraria a Deus. Eles serviriam, cultuariam a Deus diariamente, constantemente e para o resto das suas vidas. Josué está aqui colocando a ênfase e a importância da família, da sua própria família, adorar a Deus diariamente. Ele está determinado a fazer isso. E você vai ver o impacto que isso teve na família de Josué e em toda a nação, no verso 31. Veja só, Josué 24:31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Veja o impacto que isso causou em toda a nação. Toda a geração dele e após ele continuou a servir ao Senhor. Isso mostra o quanto o culto no lar é importante, tanto para com os de dentro quanto para com os de fora. Essa determinação de Josué preservar a adoração doméstica teve dezenas de desdobramentos positivos, de forma que toda a nação foi influenciada por isso.
Conscientes disso, meu irmão, devemos exercitar o culto familiar diariamente. E esta prática é uma das mais importantes para as famílias cristãs. E dentro desse tema eu quero meditar com você em 4 princípios no tocante ao culto familiar. Primeiro, o dever do culto familiar. Segundo, como implementar o culto familiar. Terceiro, objeções contra o culto familiar. E 4, as motivações para o culto familiar. Eu extraí esses princípios do livro do Dr. Joel Bick, Adoração no Lar. Compre esse livro, vai mudar a sua vida. Adoração no Lar, do Dr. Joel Bick, ok? É um excelente livro que vai te nortear e te trazer detalhes muito mais ricos de como promover e iniciar o culto no seu lar. Novamente, eu quero conversar com você essa manhã sobre 4 princípios no tocante ao culto familiar. Primeiro, o dever do culto familiar. Segundo, como implementar o culto familiar, ou implantar. E terceiro, objeções contra o culto familiar. E quarto, as motivações para fazer o culto familiar. E o tempo está correndo ali, ó. Primeiro, vamos lá. O dever de fazer o culto familiar. Primeiro, seu dever no momento que você realiza o culto no lar, o culto deve conter a leitura das Escrituras. Seu dever é ler as Escrituras com a sua família. A Bíblia deve ser o centro da família. A Escritura deve ser lida regularmente no seu lar. Em Deuteronômio 6, 4, 7, nós temos o fundamento disso. O que é Deuteronômio? A repetição da lei, ok? Moisés vai repetir a lei para aquela geração que nasceu no deserto, que não tinha tido acesso à lei quando saiu do Egito. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. Uma nova se levantou. Moisés vai repetir. E o que ele diz nesse chamado Shema? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amará, pois, o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras, que palavras? A lei, toda a lei que foi repetida, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e falarás delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. A ordem de Moisés para Israel é que toda a lei de Deus deveria ser lida continuamente, com os filhos assentados na cabeceira da cama ao deitar, andando pelo caminho, ou seja, o tempo todo, diariamente, em todo momento de recreação. Então, o primeiro princípio: a Bíblia deve ser lida constantemente no culto familiar, sobretudo com a sua família reunida. Segundo dever no tocante ao culto familiar, é seu dever interpretar a Escritura e instruir sua família com ela, não só ler. É o seu dever interpretar. Segunda Crônicas 15:3 diz: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse a lei. Os pais são os sacerdotes do lar. Não é dever dele e da mulher, quando está ausente o pai, apenas ler, mas ele deve ensinar, ele deve interpretar o que lê e instruir sua família, conduzir ela através da Escritura.
Para isso, os pais devem se preparar, devem estudar as Escrituras, devem estudar o texto. O culto doméstico não é menos importante que um culto na congregação no domingo. O pastor, para a pregação do domingo, se prepara horas, às vezes dias, para expor o seu sermão. Porque o pai ou a mãe ou o responsável por liderar o culto não fará o mesmo? Ok? Então a Bíblia deve ser lida, e a Bíblia deve ser interpretada, e através da Bíblia devemos instruir nossos filhos, nossa esposa, a nós mesmos. O terceiro dever no tocante ao culto familiar deve conter orações feitas ao nosso Deus. Bíblia lida, explicada, e agora no seio do culto deve haver orações dirigidas ao nosso Deus. Em Atos capítulo 2, verso 42, que fala muito da comunidade que se reúne em casas, a Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. As orações devem ser feitas como? Primeiro, inicie o culto familiar com uma oração, apresentando esse culto ao Senhor. Isso pode sempre ser feito com o pai, com o marido, com o sacerdote. Inicie o culto apresentando a Deus em oração. Segundo, ensine os participantes, os membros desse culto, a orar biblicamente. Conduza-os na oração. Os mais novinhos, são criancinhas ainda, ore e os faça repetir. Repita com o papai, assim ensinando-os a orar. Ou deixe que eles iniciem e depois complete, que provavelmente eles não vão conseguir completar. Complete as suas orações. Divida as orações no final, o encerramento do culto. Cada culto doméstico você pode dividir de forma que um dos membros encerre o culto com oração. Na segunda, a mamãe ora para encerrar. Na terça, o filho mais velho. Na quarta, o filho mais novo. E assim em sequência, de forma que todos possam orar no culto. O pai inicia e para encerrar pode haver um revezamento. Nosso lar deve ser um lugar onde ocorrem frequentes orações, tanto particulares, a oração secreta no quarto, a oração individual, quanto coletivas, a oração em família. Ok? Então, o nosso terceiro dever quanto ao culto doméstico é dirigir orações ao nosso Deus, e isso você faz no culto doméstico. Quarto dever nosso no tocante ao culto familiar: deve haver cantos diários. Salmo 118:15 diz: nas tendas dos justos a voz de júbilo e salvação, e de salvação, e a destra do Senhor faz proezas. Nas tendas dos justos há louvor, há adoração, há canto. Dentro do culto doméstico deve estar inserido o louvor. Devemos louvar ao Senhor Deus em família, através dos cânticos. O que você deve fazer? Você deve selecionar no momento do culto 2, 3, 4 hinos, e você deve, junto com a sua família, cantar ao Senhor. Selecione hinos bíblicos, ou faça um inário familiar. Qual é o sobrenome da sua família? Coloque lá: Inário Silva, Inário Souza. Inário, o que é comum aqui no norte, um sobrenome? Inário Tavares. E o ináriozinho, onde você seleciona os melhores. Não vem com sabor de mel não, irmão. Está amarrado esse trem. Rocha eterna, brilho celeste, alvo mais que a neve. Coloca hinos
Irmão, presta atenção. A W. Tozer disse que se você ler os hinos de Isaac Watts, que é um puritano, você aprende mais teologia do que em um seminário. Então, quando você conduz a sua família em cantos bíblicos, é uma maneira excelente de ensinar doutrina, teologia, princípio, cantando. Selecione então, faz o hináriozinho, pede para o pastor Raik, que é um homem erudito, que deve conhecer hino do Arco da Velha, deve conhecer coisa do fundo do baú. Coloca ali, faz um hináriozinho com 100 hinos. Aí o que você faz? No contexto do culto, selecione 2, 3, 4 e vocês vão cantar. Estimule as crianças, faça-os decorar, dirija o coro, seja o maestro da família. E ali naquele ambiente onde a Bíblia já foi lida, onde fomos instruídos, onde oramos ao nosso Deus, agora vamos louvá-lo com nossa garganta, com os nossos pulmões cheios, vamos adorá-lo com canções bíblicas. Amém? Então esse foi o primeiro princípio, nosso dever para com o culto familiar. O segundo princípio é como implementar o culto familiar. Lembrou? Não esquece, deve ter as orações lidas, interpretadas, orações feitas, hinos cantados. Isso já, o culto já está começando a tomar forma, ele deve conter isso. Agora, como nós implementamos, uma vez que não é comum entre as nossas famílias esta prática? Como? Primeiro, se prepare para o culto familiar. Novamente, o pastor, os oficiais, a equipe de louvor, não cai aqui de paraquedas no domingo. Eles se preparam para esta celebração dominical, para este culto, há uma preparação. Da mesma forma, o culto familiar não pode ser feito assim, a esmo, a deriva. Deve se preparar. Primeiro, escolha um local específico para realizar ele. Na sala de estar, na varanda, em um quarto mais amplo. Escolha um local específico e fala: os cultos familiares de nossa casa serão realizados a partir de hoje nesse local. Ele é exclusivo para isso, o local que mais favorece o culto. Pode ser na sala, pode ser na varanda, pode ser no escritório, se ele for amplo, se ele for propício para isso. Escolha um ambiente para isso. Segundo, o ideal é que você faça em uma mesa, para que todos possam abrir a Bíblia, ler a Bíblia e estar mais próximos. Se você prefere, faz numa sala de estar com a mesa de centro, todos sentados, não tem problema. Eu só acredito que em uma mesa você vai ter mais condições de manusear a Bíblia e vai estar mais próximo. Se você preferir, eu indico que faça assim. Se não, pode ser cadeiras fazendo uma roda, não tem problema. Terceiro, tenha material em mãos: Bíblia, papel e caneta, o inário, livros. Então faça um aparato para o culto. Então a partir de hoje, falei com minha esposa, nós selecionamos aquela sala de estar onde tem uma mesa. Todos os dias, tal hora, nós nos reuniremos ali, naquela mesa, filhos com Bíblias em mãos, papel e caneta para anotações, o inário. Se alguém da família sabe tocar um instrumento, um violão, e agora nós estamos prontos, nós nos preparamos. E o quarto princípio é aquele que é responsável por conduzir o culto, vai escolher os temas. Você pode dividir os temas no mês. Esse mês nós vamos falar de vida devocional, ou mês que vem vamos falar dos atributos de Deus, o outro mês vamos falar de a doutrina da salvação. Então o responsável pode dividir no ano, pode dividir nas semanas, pode dividir durante o mês os temas que ele vai abordar. Não pode ser mamãe mandou escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso eu escolho esse daqui. Não, tem que ter uma sequência lógica que vai edificar os seus filhos. Eu estava estudando ultimamente com os meus filhos os atributos de Deus,
Então cada culto eu estava ensinando um atributo, assim por diante. Pais responsáveis, escolham os temas, elaborem, estudem, façam seus rascunhos e depois sigam o programa que vocês determinaram. Olha que maravilha. O pastor está dando risada, ele vai poupar tanto trabalho para ele. É uma beleza. Imagina, a criança já veio, o filho já veio para a igreja, discipulado, disciplinado, orou, leu a escritura, cantou, jejuou, não sei o que ele vai fazer na igreja mais. Ele está pronto, agora ele vai se unir com a comunidade del pueblo, vai com a congregação de pueblo, com a assembleia, com a igreja de Cristo, os remidos agora, estão nas pontas dos cascos. Imagina que culto não vai ser do domingo. Aí você vai ter que te dizer, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Segundo, no tocante a como implementar o culto no lar. Primeiro, se prepare. Segundo, comece com cultos de pequena duração. Já não chega, irmão, os meninos têm que aguentar tanto tédio durante a semana. Comece com cultos de pequena duração. Isso porque você está começando. Se não é tradicional na sua casa, não é como você vai iniciar, não precisa ser cultos longos. Os primeiros cultos podem durar de 5 a 10 minutos. Você faz bem rápido. Por quê? Se a família não tem costume, podem se entediar no início e você já perde a batalha antes de começar. Faça cultos rápidos, uma oração de alguns segundos, 2 louvores rápidos, lê um texto rápido e agradece ao Senhor. Se a sua família tem crianças muito pequenas e não está habituada, o culto pode ser rápido. Divide ele, não faz bagunçado não. Faz uma oração mais enxuta, canta 2 hinos, lê um texto rápido, explica e agradece. Se a sua família já não tem crianças tão pequenas, já são adolescentes, jovens e até adultos, o culto pode ser mais longo, uma vez que eles já compreendem a importância e a razão. Entretanto, comece devagar, e ao longo do tempo, à medida que você vai vendo a resposta que os membros da família dão, o prazer que eles têm, a satisfação, então você vai prolongando. Faça orações mais fervorosas, mais extensas, cante louvores, pode abordar um texto mais profundo, de forma mais detalhada, e aquilo provavelmente vai virar um bate-papo. Você vai ficar 2 horas ali na mesa e não vai nem ver, de tão gostoso que vai ser. Mas inicie ele de forma rápida. Terceiro, no tocante a como implementar, lidere o culto familiar com firmeza, disciplina, mas com o coração quebrantado. Esse é o equilíbrio. Tem pai que fala, se não fizer o culto no lar, eu te mato. E outro fala, pai, não quero fazer o culto. Ah, então tá bom, meu filho, eu também não queria. Tem que achar o meio, o equilíbrio, ok? Firmeza e doçura, autoridade e quebrantamento. Então o culto no lar deve ser liderado com ordem. Você conhece teus filhos, já está vendo ele na cadeira assim, né? Postura, meus filhos direto, reverência, você está diante do santo Deus. Depois fala, papai te ama. Morde, assopra. Então ordem, você tem que falar assim para ele, você está achando que você está na sua casa, menino? Bom, ele está na casa dele, né? Primeira ordem, horário, a maneira que se senta, o silêncio, a atenção que deve ser prestada, porque vai mexer o celular, vai beliscar o mais novo. Você coloca a ordem. Segundo, disciplina. Não é porque é em casa, não é porque não é na igreja, que vocês vão fazer de qualquer jeito. O pai marcou tal hora, quero todos na mesa. Cadê a Bíblia? O texto que eu pedi para ler? Cadê o inário? Disciplina. Terceiro e o mais importante, que isso falta não é só aqui não, pastor, não é só no culto no lar, falta em qualquer lugar, reverência.
Menino correndo dentro de igreja, chutando canela de diácono, colando chiclete debaixo do banco, chegando atrasado, vindo com a camisa cavada do Flamengo. Isso é um absurdo. Se fosse do Corinthians, leva para libertação. Se for do Paysandu, ora e jejua. Cuidado com o ídolo, irmão. Eu não estou lembrado do Paysandu ganhar título nenhum, nunca ouvi falar desse clube. Mas fica tranquilo, eu detesto o Remo. Mas presta atenção, voltando aqui, irmãos. Se eu não tomar cuidado, eu vou pregar outra pregação. Reverência, não tem coisa mais linda. Quando Deus passou diante de Moisés e disse: eu sou Deus zeloso, que não tem inocente como culpado, que guarda a geração daqueles que me amam, e foi indo. E Moisés, tendo ouvido isso, prostrou seu rosto em terra e adorou. Reverência. Eu procuro imprimir isso aos meus filhos. Filho, para. Agora é outra conversa. Agora atravessamos uma linha perigosa. Estamos diante daquele que é 3 vezes santo. Deve haver reverência. Isso aqui não é barbúrdia, isso aqui não é carnaval. É um santo sacro culto. Então preserve a reverência, a disciplina, a ordem. Estamos diante de Deus. E quarto, faça isso com doçura. Não faça ser uma coisa legalista, imposta, entediante, que os meninos vão com medo. Não. Faça ao mesmo tempo com disciplina, com doçura, com amor, gozo, mostrando a eles não que aquilo é uma obrigação, mas uma opção prazerosa, gostosa, vivificante, amável. Amém? Quarto, no tocante a como implementar. Primeiro, se prepare local e material. Comece com pequena duração. Lidere com firmeza e quebrantamento. Quarto, no momento do ensino, na hora que estiver lendo, ensinando, instruindo, se forem muito pequenos os seus filhos, 2, 1, 3, 4 anos, foque nas histórias do Antigo Testamento. O dilúvio, a arca de Noé, a travessia do Mar Vermelho, Daniel na cova dos leões. São histórias mais simples que os pequeninos conseguem entender. E através das histórias, ensine os princípios contidos nela. Veja a fé de Daniel: confiou no seu Deus e foi livrado. É uma linguagem simples, entendeu? Veja o livramento que Deus deu a Noé e a sua família, o cuidado com os animais. Explica através de história, ok? Se for assim, escolha as histórias. Depois dos 7 anos, de 7 anos para cima, você já pode ensinar a Bíblia toda. Ele já tem condição de assimilar um conteúdo mais profundo. E assim por diante. Depois de 7, 8, 9, já estão aptos para entender doutrina. Já pode ensinar a justificação pela fé, já pode ensinar a doutrina da adoção, já pode ensinar o evangelho, vida, morte, ressurreição, assunção de Cristo, governo, ok? Então divida o ensino no culto doméstico de acordo com a faixa etária dos teus filhos. Mais novinhos, histórias ilustradas onde você ensina princípios. Depois de 7 anos, você pode ensinar a Bíblia toda e assim por diante até as doutrinas. Quinto princípio de como implementar o culto familiar: use o método de perguntas e respostas. Os puritanos faziam muito isso, era comum no catecismo. Perguntas e respostas, isso ajuda a compreender
temas, doutrinas, textos com mais facilidade, e também ajuda a memorizar as histórias, os temas e as passagens bíblicas. Eu faço isso com meu filho, acabo de ler, de ensinar. Filho, o que você entendeu? Me pergunte. Ele faz perguntas e eu procuro responder. Eu até incentivo ele como perguntar. Isso é excelente, isso é maravilhoso. Desperte a curiosidade dos seus filhos e na esposa que está lá, já não pode esquecer. A velhinha está lá do lado, doida para você dar atenção para ela. Pergunta para mim também, meu amor, eu quero responder. Ela estudou a semana inteira só para te responder. Pode perguntar para ela também. Amém? Sexto, no tocante a como implementar o culto familiar nas orações. Como implementa as orações? Bom, primeiro, as orações devem ser divididas em 4 partes. A oração no culto doméstico divide em 4 partes para não ficar uma coisa aleatória ou uma coisa burocrática, litúrgica. A oração deve conter adoração, primeiro. Segundo, confissão de pecados. Terceiro, ações de graças, gratidão. Quarto, intercessão, apresentar a Deus nossas necessidades. E elas não devem ser longas. Então, dentro da oração, você deve ter um momento de adoração ao Senhor, a confissão de pecados, ações de graça e a intercessão por algo ou por alguém. Não façam elas longas. Você pode dizer: Senhor, diante de Ti nós nos colocamos para Te adorar na beleza da Tua santidade, pois só Tu és Deus. Nós também confessamos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, fizemos o que era mal aos Seus olhos, nos perdoe. Graças também Te damos pela nossa comida, pela nossa vestimenta, por tudo que temos e tudo que possuímos. Apresentamos diante do Senhor também nossas necessidades, a necessidade dos nossos filhos, as necessidades físicas e espirituais. Intercedemos também para o irmão A, B, ou para a filha A, o tio tal, para que o Senhor livre, o guarde, o salve dos seus pecados. Em nome de Jesus, amém. Fiz uma oração com os 4 princípios em menos de 1 minuto. Não que você vai fazer tão curta assim, mas é um modelo. Esposa e filhos podem participar, ensine-os e complete as suas orações. Sétimo, como implementar o culto familiar? Os louvores. Como é que eu faço os louvores? Cante doutrina, cante salmos, cante a Bíblia. Olha esse versículo, que coisa linda. Salmo 119, verso 54. Seja os teus decretos o tema dos meus cânticos, seja a tua palavra o tema do meu louvor. Cante Bíblia, cante Bíblia. Lutero disse que o maior veículo de propagação das doutrinas da reforma protestante não foram as 95 teses, foram os 40 hinos que Lutero escreveu. Eles ajudaram a propagar as ideias da reforma. O movimento metodista cresceu com os hinos de Charles Wesley. A música tem um poder tão influenciador que na década de 60 aqui, a ditadura militar caiu através de uma música. Para não dizer que não falei de Flores de Geraldo Vandré. Caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Aquilo chamou o povo para a rua e houve uma revolução. Olha o poder que tem a música. Então, os hinos devem ser cuidadosamente selecionados. A igreja de Colosso estava sendo atacada pelo gnosticismo. Paulo falou: quer saber uma maneira de defender? Habite ricamente em vós a palavra de Deus, cantando hinos, salmos, ou seja, combata a heresia do gnosticismo, ensinando doutrina para a igreja de Colosso através do louvor, da música. Então não bota qualquer coisa. Nós, por exemplo, cantamos lá na nossa igreja Romanos 5, na íntegra. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque também nós temos entrada pela fé a essa graça a qual nós somos. Olha que lindo.
cantando doutrina. Então canta a Bíblia. Pastor, não está escasso de hino, o ministro de louvor vai estar escasso de hino. Pastor, o que eu faço? Canta o Salmo 1, filho. Canta Isaías 53. Canta Mateus 7. Canta a Bíblia. Quem quer música que é bom para fazer arranjo, acorde? Pega o teu, já tem a letra, tá prontinha, canônica, inspirada, bíblica, divina, foi Deus que compôs. Você só vai fazer o arranjinho, meu filho. Amém? Então você implementa o culto assim. Terceiro, objeções contra o culto familiar. Você vai enfrentar oposição e objeção. Primeira objeção: ah, pastor, eu não faço o culto porque eu não tenho tempo. Não temos tempo para fazer. Somos pessoas muito importantes, atarefadas, estudamos, trabalhamos, viajamos, nós fazemos acontecer, não temos tempo para esse negócio. A questão não é não ter tempo, a questão é criar tempo, conseguir tempo. Você precisa estabelecer prioridade na sua vida. O que é importante? Dinheiro, beleza, academia, passeio, trabalho, ou a saúde dos teus filhos, ou a salvação do teu lar. É prioridade, querido. Ah, mas baixa o padrão de vida para ter tempo com Deus. Cancela a coisa, ganha menos dinheiro. Ah, mas o senhor está falando aqui, é um escândalo, um absurdo. Pois é, a Bíblia é escandalosa mesmo. É escandalosa mesmo. A Bíblia, para a Bíblia, perder é ganhar, e ganhar é perder. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, os títulos, as condecorações, os impérios, e perder a tua família? Você se esqueceu de Davi? Vinha com o teu cavalo branco, cheio de medalha, pomposo, de repente, cheiro de fumaça, fogo. Ziclag foi saqueada, invadida, espoliada, levaram mulheres e crianças cativos. Davi estava ganhando o mundo e perdeu sua família. Então isso é muito trágico. Estabeleça as prioridades, e nessas prioridades se esforce. Segunda objeção quanto ao culto familiar: minha família tem horários muito divididos, nós nunca nos encontramos para estar juntos. Como é que eu vou fazer o culto com todos? Um estuda de manhã, outro à noite, outro viaja, outro sai, outro trabalha de madrugada. Nesse caso, leia e ore com eles individualmente no meio da semana. Faz um culto, um contra um. Leia, ore, cante, só você e ele, na hora que ele chegar, na hora que ele sair, ok? E nos fins de semana, se reúna coletivamente. Durante a semana não tem jeito, ok? Meu filho chega 1h da manhã, está lá o pai, está lá a mãe, senta, vamos ler a palavra, bota a mão na cabeça, ora com ele, canta louvor, dá um beijo, boa noite. A menina só na hora do almoço, chega na hora do almoço, em cima da mesa, depois do almoço, ora com ela, explica a doutrina, canta um louvor, abraça, beija, fala que ama, bota a mão na cabeça, ora, está abençoada. No fim de semana, papai faz questão, no sábado ou no domingo, só no domingo, toda a família, vamos cultuar o Senhor, vamos lavar roupa suja, vamos pôr as coisas em dias. Terceira objeção: pastor, eu não sei liderar um culto familiar, não sou bom de Bíblia ou teologia. O senhor está falando, estou ficando trêmulo, a minha mulher vai me cobrar, eu estou até vendo ela olhar para mim no carro, ela já está me beliscando aqui, olha o roxo aqui, ó. Para de beliscar o homem, né? Eu não sei liderar um culto, como eu faço? Não sou bom de Bíblia, de teologia. Não tem problema, se prepare, nunca é tarde para começar, nunca é tarde para aprender. A prática diária te levará a ter habilidade e a construir uma boa liderança. Esdras 7:10, voltaram do cativeiro babilônico, ninguém sabia mais a lei, e ele se preparou para buscar a lei, para praticar e ensinar Israel. O que Esdras fez? Foi se preparar, foi estudar, depois aplicou nele mesmo, e logo após ensinou. Se você não sabe liderar, não tem capacidade bíblica e teológica, nunca é tarde, comece hoje, se capacite, e a prática diária te levará a ter habilidade e construir uma boa liderança. Quarto, objeção contra o culto familiar: alguns membros da família resistirão ao culto.
Não vai ser tudo fácil não. Alguns não vão querer fazer. Primeiro, porque não estão acostumados a fazer, então vão rejeitar. O que você deve fazer? Ensine eles a importância, convençam eles a querer. Ensine a importância. Segundo, mostre textos bíblicos, convençam-os com a palavra, diga a importância de se reunirem em família para adorar a Deus. Terceiro, peça perdão a eles por nunca ter feito, por ter negligenciado, por sequer ter conhecido. Isso mostrará humildade, quebrantará o coração deles. E por fim, caso resistam veementemente, não aceitem de forma nenhuma, ordene eles. Vocês são os líderes, debaixo da casa, do teto do papai e da mamãe, vai ter que ter o culto no lar, querendo ou não. Capite? Último, estou encerrando, não fique nervoso. As motivações para fazer o culto. É mais do mesmo, é mais uma coisa, tem tanta coisa nessa igreja, tanta atividade, agora vieram com essa de culto no lar. Tá, eu vou motivar você. Primeiro, o eterno bem-estar da sua família. Sabe o que te motiva a fazer o culto no lar? A salvação dos teus pequeninos, a salvação dos teus filhos. Sabe o que te motiva a fazer o culto no lar? A eternidade. Quantas pessoas não foram salvas através do culto doméstico? Provérbio 22:6, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando crescer não se esquecerá dele. São suas almas que estão em jogo. Através do culto do lar devemos pregar, orar por eles, ensinar as escrituras, cantar louvores, chorar e chamá-los à fé e ao arrependimento. Olhe para eles não como pessoas só em campo físico, mas contendo almas eternas. E o culto no lar pode mudar o curso das suas vidas. Segunda motivação para o culto familiar: a satisfação de uma boa consciência. Como assim? Ter a consciência que fizemos o melhor para a salvação deles e para o progresso espiritual. Não é bom? A coisa mais terrível é quando um pai e uma mãe vê filhos desviados nas drogas, casado errado, entrando no homossexualismo e sentem culpados dizendo: eu não dei atenção para esse menino, eu não orei o suficiente, eu nunca ensinei as escrituras, é culpa minha, a condição deles. Pois quando se promove o culto no lar regular, você vai ter satisfação em ter uma consciência limpa. Eu fiz o que eu pude, eu orei, eu gemi, eu ministrei, eu estive com eles. O sangue deles, eu estou livre do sangue deles. Não é o caso da maioria dos pais que são omissos. Então a sua motivação é ter uma consciência limpa. Segundo, é saber que não seremos responsáveis por eles no dia do julgamento. O Dr. Joel Bick, ilustrando isso, diz assim: imagine, quando estiverem no julgamento, vai ter duas alas, os que estão de lá condenados e os de cá salvos. E os filhos estarão de lá condenados, e dirão para vocês, estão do outro lado: pai, você me deu roupa, você me deu escola, me pôs na natação, no balé, me fez treinar línguas, mas o Senhor não me deu o evangelho, e aqui eu estou, o Senhor não me advertiu, o Senhor não me chamou a fé, o Senhor não disse que eu estava errado, o Senhor me deu o mundo, mas eu perdi minha alma. Imagine que coisa forte. Tem um puritano que eu me lembro o nome, Sir Richard Sibbes, disse: vocês deveriam evangelizar os filhos todos os dias, porque vocês são os responsáveis por transmitir o pecado de Adão a eles. Coisa forte, hein? Terceiro, o que me motiva a fazer o culto no lar? O pouco tempo que você terá com eles. Logo se casam e saem de casa e vão morar fora. Não perca essa oportunidade. Não pense que é muito tempo. Você não lembra dele que era pequenininho? Ao tamanho, já está noivo, já se casou.
o pouco tempo que você terá com eles, invista todas as suas vísceras, porque a hora que partirem, não pertencem mais a você, constituirão uma nova família. Quarto e último, por amor a Deus e à igreja. Como você contribui para a igreja, para o reino de Deus, quando você observa essa prática regularmente, o culto no lar. Segundo, como isso tributa glória a Deus, famílias santas, puras, bíblicas. Essa é a nossa motivação, meu irmão, o eterno bem-estar deles, uma boa consciência de que fizemos o melhor, o pouco tempo que temos a eles, e por amor à igreja. Que serviço você presta para o pastor, para a igreja local? Como você tributa glória a Deus? Até porque, veja só, a obrigação de evangelizar os filhos, discipular os filhos, corrigir os filhos, doutrinar os filhos, não é da igreja local, não é do pastor, não é dos ministérios de jovens ou de qualquer outra coisa. O dever é dos pais e de mais ninguém. Não terceirize o discipulado, o evangelismo, a educação dos teus filhos. Hoje o Estado cuida, a creche cuida, a babá cuida, o professor de karatê cuida, o pastor cuida, e os pais? O que os pais fazem? Isso é um absurdo. Por isso que a nossa geração está estragada. A educação está sendo terceirizada. Não pode. Agora vamos encerrar com o Salmo 78. Abre comigo lá e nós terminamos. Salmo de número 78. Esse é um excelente texto para o culto familiar. Salmo 78, verso 1: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração, os filhos, os louvores do Senhor e o poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Para quê? A fim de que a nova geração o conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Até aí. Essa é a razão de nós ensinarmos as novas gerações a temerem o nosso glorioso e maravilhoso Deus. Deixa eu lembrar, eu ia falar algo aqui. Bom, se eu lembrar eu falo. Vamos fechar os olhos e curvar a nossa cabeça. Ore pelos seus filhos agora, ore pela sua esposa, ore pelo seu lar, ore pelo seu marido. Senhor Deus, muito obrigado pela sua advertência, direção, ensino, explicação. Defenderemos nossos lares com unhas e dentes. A prioridade é nossos filhos e nossa esposa, não o trabalho nem o ministério. Não queremos granjear riquezas enquanto a alma dos nossos filhos definha. Não queremos evangelizar prostitutas, drogados, ímpios, enquanto nossos filhos servem a Baal. Não. Queremos que nosso lar, a partir de hoje, seja uma extensão da sua igreja, um pedacinho do céu, onde o perfume da eternidade exala. Para isso, instrui os sacerdotes, homens fiéis, estudiosos,
intercessores, líderes e suas esposas como seu braço direito, auxiliando nessa belíssima, nessa excelente obra que é cuidar da família. Obrigado, Pai. Seja louvado através dos nossos lares, em nome de Jesus. Amém.